Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, pelo nosso canal Palavras de Redenção. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAGE. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Seja bem-vindo ao nosso canal Palavras de Redenção. Se você está passando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a Palavra de Deus. Nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo do Advento. E a Palavra de Deus que nos é proposta nesse dia é Isaías, capítulo 35, versículo de 1 a 6 e versículo 10, o Salmo 145 como resposta, a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 10, Mateus, capítulo 11, versículo 2 a 11. Pois muito bem. Na primeira leitura, Isaías, capítulo 35, versículo 1 a 6, nós temos uma imagem preciosa. O profeta Isaías anuncia ao povo de Israel que é o próprio Deus que virá para vos salvar. É o próprio Deus que virá para salvar Israel da sua escravidão, das suas mazelas, das suas dores. É uma palavra profunda de esperança. E veja só, no versículo 5 até o versículo 6, se coloca alguns detalhes muito interessantes. Se diz que os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos também se abrirão, o coxo saltará como um cervo e a língua dos mudos será desatada. Ora, o cego, mudo, coxo e o aleijado, eles não poderiam participar da fé judaica. Ou seja, quando nós lemos a questão do templo de Jerusalém, quem que era permitido entrar no templo para prestar culto a Deus, essas pessoas não eram permitidas. Então, de certa maneira, essas pessoas estavam sem o acesso devido à palavra de Deus. Mas aqui o profeta Isaías anuncia que quando Deus viesse para salvar Israel, essas pessoas ficariam curadas e, por consequência, elas teriam acesso à palavra de Deus. Poderiam viver a sua vida de comunhão com Deus. Sua vida de comunhão com Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, que no Evangelho, veja só que interessante, no Evangelho, Mateus capítulo 11, versículo 2 a 11, quando João Batista está preso e ouve falar daquilo que Jesus está fazendo, João Batista envia alguns dos seus discípulos para perguntar a Jesus: é você aquele que deve vir ou devemos esperar um outro? Né? E Jesus manda responder a João Batista. Então veja, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, leprosos são curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Então veja só que coisa muito interessante. Para a fé cristã, e quem está escrevendo o Evangelho é um cristão, é alguém que acredita que Jesus é o Messias esperado, o Messias enviado por Deus, coloca Jesus praticando justamente todas aquelas curas, milagres, que o profeta Isaías havia anunciado que aconteceria quando Deus viesse para libertar Israel. Ora, do ponto de vista da nossa fé, do ponto de vista da espiritualidade, da mistagogia que nós celebramos no tempo do Advento, nós sabemos que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem que habitou entre nós e que nele, em Cristo, Deus visitou a nossa história. Deus visitou verdadeiramente a nossa vida, nos libertou de nossas mazelas. E eu diria ainda mais, nos libertou do pior exílio que poderia existir, que era o exílio da comunhão com Deus. Ou seja, se antes a humanidade como um tal não conseguia ter acesso a Deus, agora, por meio de Cristo, toda a humanidade pode ter acesso ao Pai, pode ter acesso a Deus, pode viver a sua religião, pode se religar a um mistério
primordial da sua vida, o mistério sagrado, o mistério de Deus. Né? E é interessante também que tanto lá no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o foco não é justamente essas deficiências físicas propriamente ditas. Porque, historicamente falando, Jesus não curou todos os cegos, todos os paralíticos, todos os surdos, todos os mudos. Mas o evangelista, sabendo que essas pessoas não tinham acesso à palavra de Deus pelo fato que a legislação religiosa da época não lhes permitia, então o evangelista faz uma catequese. Quem é o verdadeiro cego? Quem é o verdadeiro coxo? Quem é o verdadeiro mudo? Né? Então, pois muito bem, cego é todo aquele que é incapaz de enxergar Jesus como o seu Salvador. O paralítico é aquele que é incapaz de seguir os passos de Jesus. O leproso é todo aquele que se diz cristão, mas a sua aparência não tem nada a ver com Cristo, né? Porque a lepra vai destruindo a própria aparência da pessoa. O surdo é aquele que é incapaz de escutar a palavra de Deus. O morto é aquele que tem a sua vida espiritual absolutamente morta. Ele está absolutamente vivo, mas a sua vida com Deus está absolutamente morta. E os pobres são evangelizados. Então perceba que, para nós, esta visita de Deus na história humana já aconteceu. Deus já veio nos salvar na pessoa de Jesus Cristo. A pergunta que se faz é que, se nós estamos de fato acolhendo essa salvação que já nos foi oferecida há quase 2000 anos atrás. Além disso, o elogio que Jesus faz a João Batista vem nessa expectativa do Antigo Testamento de que se esperava que Elias viesse antes do Messias. E o Novo Testamento sempre vai entender que João Batista cumpriu a missão de Elias. Ou seja, ele preparou o povo de Israel para acolher o Messias, o Salvador, Jesus. Já a segunda leitura nos coloca dentro dessa expectativa da escatologia. Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 10. Né? Quando o autor sagrado vai animar a sua igreja dizendo, olha, fortaleça os corações, permaneçam firmes, porque a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, todo o Novo Testamento foi escrito com essa expectativa de que a volta de Jesus seria iminente. Então eu sempre gosto de repetir nas nossas homilias, nas nossas reflexões. O tempo do Advento não só nos prepara para a celebração do Natal do Senhor, não só nos prepara para dar graças a Deus pelo mistério da encarnação do Verbo, ou seja, Deus que para nos salvar se fez igual a nós em tudo menos o pecado, para que desde dentro de nossa vida nos reconciliasse e nos propiciasse uma vida de amor e de união com Deus, mas também o tempo do Advento nos recorda que estamos em Advento, a nossa vida é um Advento. A qualquer momento se dará este encontro definitivo com Deus que vem para nos salvar. O terceiro domingo do Advento, ele se reveste da cor litúrgica rosa para enfatizar esta alegria da proximidade da salvação. Então, para saber que é para nos alegrar, para nos estimular a alegria, sabendo que está não somente perto, está mais perto a celebração do Natal do Senhor, mas também está cada dia mais perto a salvação definitiva de Deus. Então, peçamos ao Senhor, neste terceiro domingo do Advento, que nos conceda a graça de reconhecer em Jesus aquele que devia vir. Nós não devemos esperar um outro, pois em Cristo já nos foi oferecida a possibilidade de comungar da vida de Deus, de comungar da amizade de Deus. Para isso, rezemos. Oremos. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando o fervoroso Natal do Senhor, dai chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-las sempre com intenso júbilo na solene liturgia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cedem esse espaço para pregarmos a Palavra de Deus. A você, querido rádio ouvinte e internauta, que nos acompanha aqui pelo nosso canal Palavras de Redenção. Faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe o seu comentário e compartilhe
com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.